Meu parceiro morreu do meu lado, e eu fiquei preso com o corpo dele por quase 2 dias num caminhão congelado no meio do nada, sem sinal, sem comida, sem calor, a 40 graus negativos lá fora. E a coisa mais assustadora de tudo isso não foi o frio, foi o momento em que eu percebi que estava prestes a fazer a mesma coisa que ele, fechar os olhos e não abrir mais. Mas vou contar tudo desde o começo, porque essa história não começa com a morte. Ela começa com dinheiro, com juventude e com aquela sensação idiota de que você é invencível. Naquela época, ser motorista de longa distância era uma profissão completamente diferente do que é hoje. Não existia GPS no bolso, não existia aplicativo de rota, não existia nada disso. Você dirigia com um atlas de papel surrado que ficava aberto no banco do passageiro, com as páginas amareladas e as dobras marcando exatamente os trechos que você mais usava. A comunicação com a família era um luxo. Em alguns postos grandes, você achava um orelhão, comprava um cartão e tinha 3 minutos para dizer que estava vivo. 3 minutos. Depois a linha caía e você voltava para a cabine, para o cheiro de diesel e cigarro, para centenas de quilômetros de estrada que só você e seu parceiro conheciam. Eu e Dimitro trabalhávamos juntos fazia quase um ano. A nossa dupla tinha fama na frota de ser rápida, confiável e sem problemas. Dimitro era daquele tipo de pessoa que você encontra uma vez na vida. Baixo, atarracado, boné sempre torto para o lado, e um sorriso que tomava metade do rosto. Não era o melhor mecânico do mundo, ele mesmo admitia isso, mas atrás do volante era outra coisa. Tinha aquela sensibilidade rara de quem sente o caminhão como extensão do próprio corpo. Percebe quando algo muda no motor antes de qualquer luz acender no painel. E contava histórias. Meu Deus, como ele contava histórias! Podia passar horas falando sem repetir uma só, e você ficava ali ouvindo sem perceber que já eram 3 da manhã e que você tinha dirigido 500 quilômetros sem ver o tempo passar. Foi numa tarde comum que o chefe nos chamou. Sala pequena, cheia de fumaça de cigarro barato, um mapa enorme sobre a mesa. Ele apontou com o dedo para o extremo norte do continente, onde a Terra acaba e começa o Oceano Ártico. Entrega de equipamentos industriais pesados, prazo apertado, pagamento 2 vezes e meia acima do valor normal. Ninguém na frota queria aceitar. Previsão de tempestade severa, noite polar, passes de montanha fechando com frequência. O chefe olhou para nós com aquela cara de quem não está pedindo, está oferecendo uma última chance. Eu e Dimitro nos olhamos por talvez 2 segundos. Ele bateu a mão na mesa antes de eu abrir a boca. Pode preparar o contrato. E foi assim, sem pensar no pneu que tinha 2 invernos nas costas. Sem pensar que nossa experiência com neve norueguesa era praticamente zero. Sem pensar em nada além do número escrito no papel. O dinheiro tem esse efeito nas pessoas jovens e gananciosas, ele apaga tudo que deveria acender. Amigos, se essa história já está te prendendo, faz um favor enorme para mim e para esse canal. Deixa o like e se inscreve. Cada like desse ajuda essa história a chegar em mais gente, e eu tenho muito mais para te contar. Porque o pior ainda nem começou. A preparação para a viagem tinha aquele clima de antes de uma grande aventura, sabe? Aquela energia boa de quando você sabe que vai enfrentar algo difícil, mas ainda não tem ideia real do tamanho do que está vindo. Fomos ao mercado atacadista e enchemos tudo. 3 caixas de conserva, batatas, macarrão, chá, açúcar, cigarros aos montes. Uma caixa de macarrão instantâneo que o Dimitro jogou dentro por último, rindo. Olha quanta coisa, se a gente precisar, a gente passa o inverno inteiro lá. Essa frase ficou na minha cabeça por muito tempo depois. Passar o inverno, se precisar. Na hora soou como piada. Depois soou como maldição. O caminhão era um Scania pesado, cabine escura, teto alto, 2 beliches lá dentro, aquecedor autônomo que funcionava independente do motor, rádio, um pequeno fogão a gás que a gente levava em toda a viagem longa. A gente chamava ele de O Touro. Era sólido, confiável, nunca tinha nos deixado na mão. Antes de sair, levantei a cabine e conferi tudo pessoalmente. Óleo no nível certo, fluido de freio perfeito, anticongelante cheio. O motor funcionava como relojoaria suíça. Joguei correntes pesadas no porta-malas, uma lata de álcool para o sistema de freios não congelar, o fogão com 2 botijões reserva. Parecia que tínhamos pensado em tudo. Partimos de madrugada com 17 graus negativos e céu completamente limpo. O escapamento soltava colunas de vapor branco no ar parado.
A neve crocava embaixo dos pneus com aquele som que só existe no frio de verdade. O Dimitro estava no volante, alguma banda tocando no rádio, 2 copos de café na bandeja. O humor estava alto. A gente se sentia como aqueles caras que aparecem nos filmes, os que nunca perdem. Na primeira barreira de fiscalização, um inspetor jovem rodeou o caminhão por 10 minutos procurando qualquer coisa para autuar. Dimitro se inclinou pela janela com aquele sorriso enorme. O senhor está procurando problema ou apenas aproveitando o ar fresco desta manhã maravilhosa? O inspetor tentou não rir e não conseguiu. Nos deixou passar sem nada. Dimitro me olhou com a sobrancelha levantada. Falei, essa viagem é abençoada. Até os fiscais estão do nosso lado. E o estranho é que eu acreditei. A gente acredita quando quer acreditar. 2.000 quilômetros de estrada à frente, dinheiro esperando no final, parceiro do lado contando história, café quente na mão. O mundo parecia pequeno e controlável. Mas lá atrás, bem lá no fundo, alguma coisa estava esperando por nós com uma paciência que só a natureza tem. O homem que tentou nos salvar antes de tudo acontecer tinha olhos da cor do gelo velho e uma barba que parecia ter crescido junto com as montanhas ao redor. A gente não deu ouvidos a ele. E até hoje, eu me pergunto quantas vezes a vida manda um aviso antes de cobrar o preço. O ferry que cruzava as águas escuras do Báltico era um mundo à parte. Depois de dias dentro da cabine cheirando a diesel e cigarro frio, aquele navio parecia um palácio. Eu e Dimitro tomamos banho, colocamos roupa limpa e fomos direto para o buffet. Tinha de tudo: peixe defumado, carne, saladas, sobremesas que a gente nem sabia o nome. Enchemos os pratos 2 vezes sem vergonha nenhuma. Motoristas de toda a Europa circulavam pelo salão, poloneses, alemães, finlandeses, e mesmo sem falar a mesma língua, todo mundo se entendia. É assim no mundo dos motoristas de longa distância, a estrada é uma língua universal. Foi na sala de fumantes que encontramos o velho. Ele estava sentado num canto, fumando um cachimbo de madeira escura, soltando anéis de fumaça com aquela calma de quem não tem mais nada para provar para ninguém. Rosto marcado como mapa de rio, olhos azuis desbotados que pareciam ter visto neve demais. Quando soube para onde a gente estava indo, ele parou de fumar. Ficou nos olhando por um tempo que pareceu longo demais para uma conversa casual. Depois disse, em inglês quebrado, mas absolutamente claro, que naquele inverno os passes do norte estavam com temperamento ruim, que a tempestade muda de direção mais rápido do que qualquer previsão consegue acompanhar, que as estradas de montanha fecham sem aviso e abrem quando bem entendem. Ele usou uma expressão que eu nunca esqueci. Disse que lá em cima, no inverno, a montanha decide quem passa e quem fica. Dimitro ouviu tudo com aquele sorriso no rosto. Depois bateu no ombro do velho com a palma da mão aberta. Amigo, a gente vem de um lugar onde o inverno dura 6 meses e as pessoas ainda assim saem para trabalhar. Neve não nos assusta, não. O velho não sorriu de volta, só olhou para nós com aquela expressão específica que eu aprendi a reconhecer depois. É o olhar de quem já viu gente igual a você passar pela mesma estrada e não voltar. Ele não discutiu, não insistiu. Apenas voltou para o cachimbo dele e soltou mais uma baforada lenta no ar. A gente saiu da sala de fumantes rindo da história para contar depois. Do outro lado do mar, já em terra escandinava, a estrada era outra coisa. Asfalto limpo, sinalização perfeita, casas ao longo da rodovia que pareciam recém-pintadas. A gente avançava para o norte e a paisagem ia mudando com cada hora que passava. As florestas ficavam mais densas, as árvores mais baixas e tortas pelo peso do vento constante, as montanhas mais presentes no horizonte. Os carros foram sumindo. Chegou-me um ponto em que éramos praticamente os únicos na estrada, o touro engolindo quilômetro atrás de quilômetro num silêncio que tinha peso. E então o céu pegou fogo. Não tem outra forma de descrever. A aurora boreal apareceu primeiro como um clarão verde fraco no horizonte. A gente nem tinha certeza do que estava vendo. Depois, em menos de meia hora, o céu inteiro virou uma tela. Cortinas de luz verde e violeta ondulando de um lado para o outro como se alguém estivesse sacudindo um tecido gigante lá em cima. Era tão bonito que eu puxei para o acostamento sem nem pensar. A gente ficou de pé na beira da estrada com o motor desligado, olhando para cima sem falar nada por um tempo. Dimitro falou baixinho, quase para ele mesmo. Isso aqui vale qualquer coisa, irmão. Vale todo o caminho. Eu concordei, e foi esse o problema.
Quando a natureza te mostra o melhor dela, você baixa a guarda. Você se sente bem-vindo. Você esquece que ela não te conhece e não se importa com você nem um pouco. Cruzamos o Círculo Polar Ártico numa placa simples na beira da estrada, sem cerimônia. E em menos de 40 minutos, como se a placa fosse uma porta que alguém fechou atrás de nós, o tempo virou completamente. A neve começou de lado. Não era aquela neve suave que cai devagar em floco, era parede. O vento jogava o gelo na horizontal e os limpadores mal conseguiam limpar o vidro antes de ele congelar de novo. A visibilidade caiu para talvez 10 metros. Reduzi a marcha e acendi todos os faróis. Dimitro ficou quieto, segurando a alça acima da porta, os olhos fixos na estrada que mal dava para ver. O touro bufava, pesado, firme, mas a estrada estava se tornando outra coisa debaixo dos pneus. E então apareceu a fila. Caminhões parados, balizas laranjas piscando no meio da nevasca, policiais noruegueses com jaquetas refletivas fazendo sinal para todos encostarem. A passagem estava fechada. Alerta de tempestade. Previsão de pelo menos 2 dias até reabrir. 2 dias. Para nós, era o mesmo que uma catástrofe. O prazo, o dinheiro, a reputação da frota, tudo calculado sem margem para a espera. Dimitro pegou o mapa e começou a passar o dedo por cima, procurando qualquer coisa. Ficou quieto por um momento, depois bateu o dedo numa linha pontilhada fina que cortava a floresta paralela ao passo fechado. Estrada de inverno. 50 quilômetros. Olha, ela contorna tudo e sai do outro lado. Eu olhei para aquela linha pontilhada, fina demais, discreta demais. O tipo de linha que existe no mapa, justamente porque na vida real ela quase não existe. Mas aí um caminhão florestal velho passou por nós devagar e virou exatamente naquela entrada escura entre as árvores, sumindo no meio da floresta como se aquilo fosse completamente normal. Dimitro me olhou, eu olhei para ele, e a ganância falou mais alto do que tudo que o velho do cachimbo tinha dito naquela sala de fumantes. Dei seta e virei o volante. A rodovia iluminada ficou para trás em segundos. À frente, só 2 cones de luz dos faróis, recortando troncos escuros e galhos pesados de neve. E foi exatamente 30 minutos depois, quando olhei para o painel, que o ícone do sinal de celular piscou uma última vez e apagou. Estávamos completamente sozinhos. E a floresta havia fechado atrás de nós como uma porta sem maçaneta do outro lado. O som que veio de baixo do caminhão foi o tipo de coisa que você não esquece nunca. Não era um rangido, não era um estalo. Era um golpe, seco, brutal, como se alguém tivesse acertado o chassi com uma marreta do tamanho de um homem. O touro parou na mesma hora, e o silêncio que veio depois foi o silêncio mais pesado que eu já ouvi na vida. Os primeiros quilômetros dentro da floresta tinham sido tensos, mas administráveis. A estrada era estreita. Os galhos batiam nos espelhos retrovisores como mãos tentando nos segurar, mas o touro avançava. A neve era solta e funda, mas as rodas mordiam e a gente progredia. Dimitro tinha parado de contar histórias. Segurava a alça acima da porta com as 2 mãos, os olhos grudados na estrada à frente. A gente não falava porque não tinha nada útil para dizer. Só o ronco do motor e o vento batendo na lataria. Depois de uns 40 minutos, a estrada começou a subir. Não foi gradual. Foi uma rampa íngreme que apareceu na curva sem aviso, coberta de uma camada de gelo antigo por baixo de neve fresca que escondia tudo. Engrenei a reduzida antes mesmo de pensar. Travei o diferencial, senti os pneus buscarem aderência no gelo. O motor aumentou o tom, grave e esforçado, e o touro começou a subir centímetro por centímetro. O conta-rotações ficou alto, quase no limite, mas a gente subia. Eu segurava o volante com força total, os braços travados, os olhos fixos no topo da rampa que estava ficando cada vez mais perto. Faltavam talvez 20 metros para o plano quando veio o golpe. Aquele estrondo terrível embaixo da cabine, a sacudida que jogou os 2 para frente contra os cintos, e depois o silêncio. O motor morreu instantaneamente, como se alguém tivesse arrancado o fio. Tentei a ignição, um clique seco, mais nada. Tentei de novo, nada. A gente se olhou por um segundo sem falar. Levantei a cabine com a lanterna na mão. Mesmo com o frio cortando a respiração, o cheiro de óleo quente era forte. A lanterna iluminou o bloco do motor
E eu vi tudo o que precisava ver. Óleo negro escorrendo pelo chão da floresta e saindo do lado do bloco um pedaço de metal rasgado para fora como uma ferida aberta. Em jargão de motorista, a gente chama isso de mão de amizade, quando o motor se destrói por dentro com força suficiente para perfurar a própria carcaça. É o fim. Não tem conserto em oficina, muito menos no meio de uma floresta no Ártico com as mãos congelando e zero ferramentas adequadas. Desci a cabine e fiquei parado na neve olhando para o touro. Aquele caminhão que nunca tinha nos deixado na mão, que a gente chamava de confiável, como se confiança fosse uma característica permanente das coisas e não algo que dura até o momento em que para. Voltei para dentro. Dmitro estava no banco do passageiro, os cotovelos nos joelhos, a cabeça baixa. Ele já sabia, não precisou perguntar. Tentamos o aquecedor autônomo logo em seguida. Era nossa única esperança de calor porque funcionava com diesel do próprio tanque, sem depender do motor principal. Apertei o botão no controle remoto. A bomba começou a bater. O ventilador girou por alguns segundos e então veio um chiado estranho, uma baforada de fumaça azulada direto para dentro da cabine. E tudo parou. As baterias estavam descarregadas demais. A gente tinha rodado horas com faróis, espelhos aquecidos e todos os sistemas ligados. E o gerador do motor principal nunca tinha conseguido acompanhar o consumo. Agora que o motor estava morto, não havia mais carga. Tinha diesel suficiente no tanque para aquecer a cabine por dias. Mas sem eletricidade, os eletrônicos do aquecedor não conseguiam bombear nada. Física simples. Combustível sem ignição é só líquido. A temperatura lá fora estava em torno de 35 graus negativos. Sem aquecedor, sem motor, as paredes de metal de uma cabine de caminhão viram condutores de frio em questão de minutos. Não isolam, fazem o oposto. Eu olhei para Dmitro. Ele olhou para mim. E pela primeira vez desde que a gente tinha saído da base, o sorriso dele tinha sumido completamente. Naquela primeira noite, o frio não chegou de uma vez. Ele foi entrando devagar, como água num barco furado. E você só percebe o tamanho do problema quando já está até o joelho. A gente vestiu tudo o que tinha nas mochilas sem pensar duas vezes. Duas calças sobrepostas, blusas, jaquetas de trabalho por cima de tudo. Dmitro enrolou uma toalha grossa no pescoço porque não tinha cachecol. Parecíamos dois bonecos de tanto pano, mal conseguíamos dobrar os braços, mas pelo menos por enquanto estava suportável. A primeira decisão importante foi não sair. Pode parecer óbvio, mas quando você está preso num lugar fechado com frio aumentando, o instinto grita para você se mover, fazer alguma coisa, ir em alguma direção. A gente calculou em voz alta. A rodovia principal ficava uns 20 quilômetros para trás pelo caminho que tínhamos vindo. Com neve na cintura, sem lanternas adequadas, com o frio naquele nível, você caminha uns 2 quilômetros antes de estar completamente exausto e encharcado. Roupa molhada no frio ártico é sentença. Você para descansar um minuto e não levanta mais. Dentro da cabine pelo menos não havia vento. As paredes de metal bloqueavam a ventania, que lá fora uivava com raiva entre as árvores. Era pouco, mas era alguma coisa. Fizemos um inventário honesto do que tínhamos. 3 latas de conserva, um pão que já estava começando a endurecer, chá, açúcar e o fogão a gás com um botijão e meio. O fogão era para comida e para aquecer água, não para aquecer a cabine inteira. Mas era calor real. Aquecemos água, fizemos chá forte e doce. E ficamos com as canecas nas mãos, sentindo o calor penetrar nas palmas primeiro. Depois, subindo pelos braços. Por uns 20 minutos, pareceu que estava tudo sob controle. Apaguei tudo no painel para economizar o que restava nas baterias. A cabine ficou no escuro quase total, só uma fresta de luz vindo da neve lá fora pelo vidro frontal. A gente ficava de olho na estrada, esperando qualquer farol aparecer no meio da floresta. Mas a estrada estava vazia e preta como o fundo de um poço. Dmitro ficou quieto por um tempo comprido. Depois falou baixinho, sem olhar para mim. Eu não liguei para a minha mãe antes de sair. Fiquei pensando que chegava lá, comprava um chip local e ligava de lá. Não respondi de imediato. Fiquei olhando para a neve lá fora. Você vai ligar assim que a gente sair daqui, falei. Primeira coisa. Ele não respondeu, só aceniu com a cabeça devagar. Horas passaram. O frio foi ganhando terreno dentro da cabine de forma constante, sem pressa, com aquela paciência que só as coisas muito grandes têm. O fogão ajudava em volta dele, mas o metal das paredes e do chão irradiava gelo para tudo.
Os pés ficaram dormentes primeiro, depois as pontas dos dedos. A gente levantava de tempos em tempos para se mover, bater os pés no chão, movimentar os braços, qualquer coisa para forçar o sangue a circular. De madrugada, o aquecedor autônomo fez uma última tentativa. Eu tinha continuado pressionando o botão de hora em hora, na esperança que as baterias tivessem acumulado alguma carga residual. E numa dessas tentativas, ele ligou de verdade. O ventilador girou, a bomba bateu e um fio de ar morno saiu da saída. A gente se inclinou para a frente os dois ao mesmo tempo, como se fosse uma fogueira. Mas o som estava errado, irregular, ofegante, como um motor tentando trabalhar sem força suficiente. A voltagem nas baterias estava caindo de forma crítica. Aquecedor inteligente, cheio de eletrônica, cheio de sensores, e toda essa inteligência só funcionava com corrente estável. 20 minutos depois, o ventilador deu meia volta lenta e parou. Dessa vez, definitivo. Eu olhei para o termômetro interno da cabine, que ainda tinha bateria própria. Ele marcava 17 graus negativos dentro do caminhão. Lá fora, o vento uivava e a temperatura continuava caindo. E então, Dimitro fez algo que me gelou mais do que o frio. Ele parou de tremer. Quando uma pessoa para de tremer de frio, não é porque ela está se aquecendo. É porque o corpo dela desistiu. Eu sabia disso. Qualquer motorista que passou tempo suficiente no norte sabe. O tremor é o organismo lutando, contraindo os músculos para gerar calor. Quando para, não é alívio, é rendição. A temperatura interna do corpo já caiu longe demais, e o cérebro começa a desligar os sistemas um por um para preservar o que sobrou. Dmitro estava sentado no banco do passageiro com os joelhos dobrados contra o peito, os lábios com aquela tonalidade azulada que eu estava tentando ignorar desde a madrugada, e agora completamente imóvel. Eu precisava agir, naquele momento e sem pensar muito, porque pensar demais congela junto com tudo o mais. Me levantei. Peguei o pé de cabra da caixa de ferramentas embaixo do banco, abri a porta da cabine e desci na neve. O frio me acertou na cara como uma porta de metal. Não dói de imediato. Primeiro queima, depois entorpece, e você aprende a distinguir os dois. Fui até a traseira do reboque com a lanterna na mão e parei em frente ao lacre aduaneiro. Um lacre aduaneiro é um cabo fino com um número único que prova que a carga não foi tocada desde a origem. Romper aquilo sem um fiscal presente é infração grave. Multa pesada, processo, nome no cadastro negativo das transportadoras. Fim de carreira na prática. Eu olhei para aquele cabo por talvez 3 segundos. Depois coloquei o pé de cabra e arrebentei. O cabo caiu na neve e eu abri as portas traseiras do reboque. Lá dentro, no escuro, estavam as caixas com os equipamentos industriais que a gente tinha sido pago para entregar. Metal pesado, inútil, absolutamente inútil naquele momento. Mas as caixas estavam sobre paletes de madeira. Madeira seca, densa, que range quando você bate nela porque está dura de frio. Não tínhamos machado. Então fui na brutalidade. Comecei a golpear os paletes com o pé de cabra com tudo que tinha. No frio extremo, a madeira fica rígida como pedra, e cada golpe subia pelo ferro e entrava nos ombros como descarga. Eu gritava baixo a cada golpe, mais de raiva do que de dor, e os pedaços iam se soltando em lascas grandes. Dimitro apareceu na porta do reboque em algum momento, se movendo devagar, os olhos meio vidrados, e tentou ajudar segurando um braço de palete com as duas mãos. Eu vi que ele estava no limite, mandei ele guardar energia e continuei sozinho. Carregamos tudo o que conseguimos para dentro da cabine. Peguei um balde de metal velho que a gente usava para guardar estopas, sacudi tudo para fora e coloquei no chão do lado do banco do passageiro, depois de tirar o tapete de borracha de baixo. Enrolei pedaços de papelada velha, as vias antigas de manifesto de carga que ficavam na pasta do painel, em volta das primeiras lascas de madeira. Fui até o tanque de diesel, abri a tampa, mergulhei um pano de limpeza e deixei encharcar bem. Joguei o pano ensopado dentro do balde por baixo da lenha. Abri os 2 vidros laterais 2 centímetros cada, só o suficiente para criar tiragem sem deixar o vento entrar de vez. Peguei o isqueiro. A chama pegou no pano, lambeu o papel, chegou na madeira. Por um momento nada aconteceu e eu segurei a respiração. Depois a madeira pegou, devagar, resistindo, e então, de uma vez. O fogo subiu dentro do balde com um calor que bateu na minha cara,
e me fez fechar os olhos de puro alívio. Fumaça preta e densa encheu a cabine em segundos. Os olhos ardiam, a garganta arranhava, a gente tossia sem parar. Mas era calor, calor real, de chama viva. E naquele momento eu teria ficado dentro de uma lareira se fosse preciso. Dimitro estendeu as mãos para o fogo, com aquele movimento lento de quem mal consegue coordenar os braços. Eu vi a cor voltando para os dedos dele aos poucos. Vi ele fechar os olhos e respirar fundo, absorvendo o calor como se fosse água depois de dias de sede. Por algumas horas pareceu que a gente tinha virado o jogo. A lenha durou até o começo da manhã do segundo dia. A gente foi alimentando o balde devagar, calculando cada pedaço para durar mais, e o calor manteve a cabine em temperatura suportável. Dormimos em turnos curtos, sempre um acordado para cuidar do fogo e evitar que a fumaça acumulasse demais. Foi a coisa mais próxima de esperança que a gente tinha sentido desde que o touro parou. E então, a lenha acabou. O segundo dia chegou com um silêncio diferente dentro da cabine. E eu soube antes mesmo de abrir os olhos que alguma coisa tinha mudado de vez. O balde estava frio. A última brasa tinha morrido horas antes e o frio tinha aproveitado cada minuto daquele tempo para entrar de volta em tudo. As paredes da cabine estavam cobertas por uma película branca por dentro, como geada crescendo no metal. O vidro frontal estava completamente opaco de gelo. O pão que sobrava estava duro como tijolo, e tivemos que partir com a alavanca, colocar os pedaços na boca e esperar derreter na língua, porque morder estava fora de questão. Dimitro estava acordado quando eu abri os olhos, sentado na mesma posição de sempre, joelhos contra o peito, mas havia algo diferente no jeito que ele olhava. Não era o olhar de quem está pensando, era o olhar de quem está vendo coisas que não estão lá. Tentei falar sobre buscar mais madeira do reboque. Ele assentiu, mas não se moveu. Fui sozinho. Estava tão fraco que desci do caminhão e fiquei parado na neve por um momento só para juntar equilíbrio. As pernas não obedeciam direito. Cada passo na neve funda custava o dobro do esforço normal. Cheguei até o reboque, subi e percebi que os paletes que restavam estavam presos embaixo das caixas de equipamento. Precisaria mover toneladas de metal para chegar até eles. Sozinho, naquele estado, era impossível. Voltei para a cabine de mãos vazias. Dimitro não perguntou nada. Só me olhou e depois olhou para o balde frio. A tarde chegou sem que a gente soubesse direito, porque lá fora a luz não mudava muito. A noite polar faz isso. Mantém tudo num tom cinza escuro constante que embaralha o tempo. Em algum ponto, Dimitro ficou agitado de repente. Saltou no banco, os olhos abertos e brilhando de um jeito que não era normal. Os caras chegaram, falou alto, olhando para a porta. Tô ouvindo o motor deles. Preciso sair ou eles vão embora sem a gente. Eu olhei pela janela. Floresta escura, vento, neve, nada mais. Dimitro, não tem ninguém lá fora. É o vento. Ele não ouviu. Agarrou a maçaneta da porta com as duas mãos e puxou com uma força que me surpreendeu, dado o estado em que estava. Eu me joguei por cima dele, bloqueando a saída com o próprio corpo. A gente lutou no espaço mínimo da cabine, dois homens exaustos e congelados se empurrando numa caixa de 2 metros. Se ele saísse naquele estado, com aquela temperatura, sem orientação, cairia na neve em menos de 100 metros e não levantaria. Consegui sentar ele de volta e fiquei na frente da porta. Ele olhou para mim por um momento como se não me reconhecesse. Depois, o olhar mudou de novo, ficou distante, e ele encostou a cabeça no banco. Tá calor aqui, murmurou. Por que você ligou o aquecedor tão alto? O aquecedor estava desligado havia quase um dia inteiro. Ele começou a falar devagar, com voz baixa e tranquila, sobre um lago onde costumava pescar quando criança, sobre como a água ficava morna no verão e dava para ficar dentro dela horas, sobre o cheiro de grama molhada na beira. Estava sorrindo enquanto falava, um sorriso calmo e satisfeito, que era a coisa mais assustadora que eu já vi na vida. Porque hipotermia avançada faz isso. Faz a pessoa sentir calor quando está congelando. Faz o cérebro criar um lugar quente e seguro enquanto o corpo vai apagando. Eu fiquei do lado dele chamando o nome dele de vez em quando para ele não adormecer. Mas em algum ponto da noite, ele virou para mim com os olhos claros e disse com uma lucidez estranha que cortou o ar: Vou descansar um pouco. Me acorda quando os caras chegarem. Ajustei a jaqueta dele, puxei o colarinho para cima e disse que ia acordar sim. Ele fechou os olhos, respirou fundo uma vez.
E a partir daí, o vapor da respiração dele foi ficando cada vez menos visível no ar frio da cabine. De madrugada, eu toquei no ombro do Dmitro e senti algo que o meu cérebro se recusou a aceitar por alguns segundos. Através da jaqueta grossa, onde deveria haver músculo e calor, havia pedra, dureza fria e absoluta que não pertencia a nada vivo. Tirei a luva com mão trêmula e encoste a palma na bochecha dele. Gelo. Recuei até bater as costas na porta do motorista. Fiquei olhando para ele num silêncio que parecia ocupar todo o espaço da cabine. Dmitro estava sentado na mesma posição de sempre, joelhos contra o peito, cabeça levemente inclinada, como se tivesse adormecido normalmente. Uma camada fina de geada tinha se formado nas sobrancelhas e no bigode dele, branca e delicada, e aquilo era a coisa mais cruel que eu já tinha visto na vida. A natureza decorando o que havia levado. Cobri o rosto dele com a minha jaqueta reserva. Não para tentar aquecer, era tarde demais para isso. Mas por que eu não conseguia continuar olhando para aquela expressão de paz, enquanto o resto de mim estava se despedaçando por dentro? Fiquei sentado no banco do motorista durante um tempo que não sei medir. 1 hora, talvez 2. A escuridão lá fora era completa, e o vento arranhava a lataria com uma constância que começou a soar como voz. E então eu ouvi com clareza, perto do meu ouvido, a voz do Dmitro perguntando se a chaleira estava no fogo. Virei de cabeça. Só a figura coberta no banco ao lado. Eu sabia o que estava acontecendo. O frio estava chegando ao cérebro, desligando a parte que separa o real do que você quer que seja real. Tinha ouvido histórias de motoristas que ficaram presos no norte e começaram a ver e ouvir coisas nas últimas horas. Sempre achei que era um exagero. Não eram. A vontade de fechar os olhos era física. Um peso real nos ombros e na nuca, uma pressão suave que dizia que descansar um pouco era razoável, que eu tinha lutado muito, que estava tudo bem parar agora, era tentador de um jeito que assusta descrever, como afundar num colchão depois de dias sem dormir, só deixar ir. Foi quando minha mão foi ao bolso sem intenção nenhuma. E os dedos encontraram o isqueiro, pequeno, barato, amarelo, comprado com troco numa loja de conveniência antes de sair. Tirei ele devagar e acendi. A chama era minúscula e tremia com qualquer movimento do ar, mas era amarela e viva e quente. E eu fiquei olhando para ela como se fosse a primeira vez que via fogo na vida. E alguma coisa acordou lá dentro. Uma memória de aula de motorista, um instrutor velho contando sobre caminhoneiros soviéticos que ficavam presos nas estepes geladas com os tatras e crases enguiçados. Sem socorro, sem comunicação, sem nada. O que eles faziam era queimar pneu. Borracha queima longo, queima quente e produz fumaça negra e densa, que sobe alta mesmo com vento forte. Contra a neve branca, uma coluna de fumaça preta é visível a distâncias que nenhuma outra sinalização consegue alcançar. Não era só calor, era um sinal, o maior sinal que eu conseguia mandar. Fechei o isqueiro, respirei fundo e abri a porta da cabine. O frio me engoliu inteiro. Não havia forma de se preparar para aquilo, depois de horas parado dentro da cabine. Era como mergulhar em água gelada, só que o mergulho não acabava. Caí de joelhos na neve na mesma hora, as pernas sem força suficiente para me segurar em pé. Fiquei parado de quatro por alguns segundos, ouvindo o vento, tentando entrar por cada costura da roupa. Me levantei. Fui até a traseira do reboque arrastando os pés, abri o compartimento do chassi e encontrei o estepe preso no mecanismo de guincho embaixo do frame. Inseri a alavanca no encaixe e empurrei. O mecanismo estava travado de gelo e ferrugem, não se movia. Empurquei de novo, com os 2 braços, com o peso do corpo inteiro jogado na alavanca. Nada. Tentei de novo e de novo, a respiração saindo em nuvens grossas, os ombros gritando de dor. E então veio um estalo alto, o gelo rachou, a engrenagem girou e a roda caiu na neve com um baque surdo. 100 quilos de borracha e aço deitados na neve à minha frente. Empurrei com o ombro, afundei na neve até a cintura. Empurrei mais, centímetro por centímetro, metro por metro, arrastando aquela roda para longe do caminhão, num esforço que me fazia ver pontos brancos na frente dos olhos. 10 metros. Suficiente para não incendiar o reboque junto. Voltei ao caminhão cambaleando, abri o tanque de diesel, mergulhei o meu colete de trabalho velho no bocal e deixei encharcar. Era a minha tocha. Enfiei o colete encharcado dentro do pneu, junto com os últimos pedaços de papelada que tinha nos bolsos. Curvei as mãos ao redor do isqueiro, protegendo a chama do vento. 1 segundo, 2.
3. O isqueiro aqueceu e queimou o dedo, mas eu não larguei. 4, 5. O pano pegou. O diesel ardeu com um sussurro, e a chama cresceu, lambeu a borracha. Hesitou por um momento, e então a borracha cedeu. O fogo subiu de verdade, e com ele veio uma coluna de fumaça negra e densa, que subiu reta no ar cinza como um dedo apontando para o céu. Era a coisa mais feia e mais bonita que eu já vi na vida. Sentei na neve ao lado do fogo, estendendo as mãos para o calor tóxico, tossindo fuligem preta, com os olhos ardendo de fumaça. E fiquei esperando. O fogo queimou forte por um tempo longo, depois foi fraquejando. A borracha se consumiu, deixando só o aro de metal saindo de uma mancha negra na neve. O calor foi embora junto. Olhei para o horizonte, floresta escura. Silêncio, nada. Voltei para a cabine arrastando os pés, sem sentir as pernas. Encostei a cabeça no banco do motorista e fechei os olhos. Era o fim. Eu tinha usado o último cartucho e não tinha adiantado nada. O som chegou de longe como se fosse parte de um sonho, e eu nem me esforcei para acreditar nele de início. Um ronco baixo e constante que não era vento. Vento não tem ritmo. Aquilo tinha. Crescia devagar, ficava mais definido a cada segundo, e então as árvores ao fundo se iluminaram com um clarão branco e amarelo que varreu a cabine inteira pela neve e pelo vidro congelado. Abri os olhos. O clarão era real. Me joguei para a frente e bati as palmas das mãos no vidro frontal, mas as pernas não me obedeciam para sair. A porta da cabine foi arrombada de fora com uma força que fez o batente ranger, e um jato de vento e neve entrou junto com um homem enorme em jaqueta vermelha escarlate, óculos de esqui e gorro de pele que mal deixava o rosto aparecer. Ele varreu a lanterna pela cabine, me iluminou, varreu para o lado do Dimitro e parou. Ficou um segundo em silêncio. Depois gritou para alguém atrás dele em inglês. Aqui, rápido, um está de pé, o outro não. Me puxaram da cabine como puxam um saco pesado. Minhas pernas não dobravam direito. Dois homens me seguraram pelos braços e me carregaram pela neve em direção a veículos imensos com pneus largos e baixos que pareciam flutuar sobre a superfície. Eram expedicionários, veículos adaptados para condições árticas extremas, com aquecimento interno e equipamento de resgate. Nada a ver com caminhão, nada a ver com Jeep normal. Máquinas feitas para lugares onde nada mais funciona. Me deitaram no banco traseiro e enrolaram numa manta de alumínio. Alguém colocou uma máscara de oxigênio aquecido no meu rosto. Outro começou a esfregar meus braços e pernas com força, forçando a circulação de volta. E então veio a dor. Quando membros muito frios começam a receber sangue quente de novo, não é alívio. É como se despejassem metal derretido dentro das veias. Gritei. Morder os lábios não adiantou. A dor subia pelas pernas, pelos dedos, pelos pés, numa onda que não parava, e eu me agarrei na manga do homem ao lado com o pouco que tinha de força. O Dimitro! Falei com a voz que era um fio. Tirem ele também. O homem tirou os óculos e me olhou com olhos cansados e gentis, o tipo de olhar de quem já viu muita coisa nessas expedições e aprendeu a não mentir. Vamos levar ele, pode ter certeza. Mas ele não está mais sentindo nada. Ele está dormindo. Ouvi um dos outros lá fora comentando com alguém enquanto carregavam o Dimitro. Apontou para o aro carbonizado na mancha negra da neve e disse que eles tinham quase passado direto, que a trilha escura na neve branca tinha sido a única coisa que os fez parar e investigar a entrada da estrada. A fumaça preta tinha funcionado, aquela última coisa desesperada que eu mal tinha acreditado que funcionaria, tinha sido o que me tirou dali. A escuridão me cobriu devagar, com o balanço suave do veículo sobre a neve, e eu parei de lutar contra ela. Acordei num hospital de uma cidade norueguesa com paredes brancas, cheiro de antisséptico e o bip constante de um monitor. Os médicos disseram que mais algumas horas teria sido tarde demais. Fiquei com sequelas nos pés e nas mãos. Perdi 2 dedos do pé esquerdo e o mínimo da mão direita para o frio. Mas estava vivo, respirando, com sangue quente circulando. O Dimitro voltou para casa numa caixa fechada. Quando eu finalmente fiquei de pé de novo, a primeira coisa que fiz foi ir até o túmulo dele. Fiquei parado na frente da foto dele sorrindo com o boné torto e chorei. Não de saudade só, porque saudade é limpa. Chorei de raiva. De raiva de nós dois, da nossa arrogância, de achar que éramos espertos demais para ouvir um aviso, rápidos demais para precisar de cautela, jovens demais
para que algo grave pudesse acontecer. Ainda dirijo. 20 anos depois, ainda estou na estrada. Mas nunca mais saí com previsão ruim. Nunca mais peguei atalho para ganhar tempo. Nunca mais deixei ganância falar mais alto do que bom senso. Cada vez que vejo uma barreira de estrada fechada por tempestade, eu desligo o motor, faço café e espero, porque aprendi da forma mais cara possível que a natureza não conhece o seu nome, não sabe do seu prazo, não se importa com o seu dinheiro, ela só respeita quem a respeita. O Dimitro tinha uma mãe que esperava a ligação dele, uma ligação que ele não fez porque achou que tinha tempo depois. Essa é a parte que dói mais até hoje. Não existe depois garantido. Existe agora e o que você faz com ele. E agora eu te pergunto diretamente porque essa pergunta ficou comigo todos esses anos. Você já ignorou um sinal claro de perigo? Porque o dinheiro, a pressa ou o orgulho falaram mais alto? E se sim, o que foi que quase custou tudo para você perceber? Escreve nos comentários. Quero ler. Se essa história te tocou de alguma forma, deixa o like e se inscreve no canal. Cada pessoa que chega aqui é alguém novo que vai ouvir essa história. E talvez seja exatamente o que alguém precisa ouvir antes de tomar uma decisão errada. Até a próxima.